Nós só conseguimos sentir saudade quando nós temos distância. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem saudade do céu, porque ela está num lugar distante, ela está num lugar que realmente não é ele próprio. Mas nesta noite nós estamos aqui no melhor lugar, que é a casa do Senhor, aonde nós podemos sentirmos que estamos nos céus, estamos amparados pela presença desse Deus maravilhoso, Louvado seja Deus. E nesta noite o Senhor tem uma palavra para os nossos corações nesta noite, neste lugar. Já ouvimos a voz de Deus nesta noite falar aos nossos corações, e eu creio que Deus nesta noite Ele tem ainda algo especial para as nossas vidas neste lugar. Aí vamos à palavra do Senhor Jesus Cristo sem perca de tempo. O tempo passa depressa, o tempo ele é o nosso amigo, irmãos, Louvado seja Deus. O tempo ele é o amigo da igreja, Louvado seja Deus, porque quanto o tempo passa, mais próximo nós estamos de se encontrar com o Senhor. Então nós vamos, o tempo que Deus nos dá nesta noite aqui juntos, neste lugar, que nós possamos aproveitar da melhor forma possível para agradar e oferecer o nosso louvor de sacrifício ao nosso Deus nesta noite. Quem tem a sua Bíblia, abra no livro de Hebreus, escritor aos Hebreus, louvado seja Deus. Nesta noite, o escritor aos Hebreus, capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor. Espero que todos achem a poderosa palavra de Deus, para que possamos meditar juntos, nesta noite. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós lermos o texto bíblico e entendermos, nós já estamos satisfeitos. Louvado seja Deus. Espero que todos os irmãos achem. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quando eu ver que todos os irmãos acharam, a gente vai começar a fazer a leitura da palavra de Deus. Amém, irmãos? Todos que acharam, digam amém, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 9 a seguir, que diz assim: ora, também o primeiro tinha a ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da propiciação, aos que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro, e todos em redor que estavam um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança, ou as tábuas da lei. Senhor nosso Deus, Pai celestial, te damos graça nesta noite mais uma vez, Senhor, por esta oportunidade de nós podermos, Senhor, estarmos aqui para meditarmos na sua palavra, para tu, meu Senhor amado, nessa noite, juntamente com a tua igreja. Estamos aqui, Senhor, para meditar, Senhor, diante de Ti, porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz, Senhor. Que possamos sair daqui convicto, Pai amado, mais do que quando adentramos neste lugar. Que possamos sair daqui dizendo, Senhor, mais uma vez: eu consegui ouvir a Tua voz, Senhor. Eu creio, Pai amado, pelo poder da Tua palavra. Usa, Senhor amado, a Tua igreja gloriosa. Usa o Teu povo nesta noite para Te glorificar, para exaltar o Teu nome, meu Senhor amado, neste lugar, para dizer que ainda existe um Deus que está no céu, ainda existe uma igreja que está na terra, que está dizendo que existe um Deus santo, que vem buscar o seu povo um dia para glorificar na beleza da sua santidade. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço em o nome de Jesus, amém. Pode assentar-nos em nome do Senhor. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, irmãos, eu estou com o coração, delatando diante da presença de Deus, sentado aqui no meu banco, louvado seja Deus. O Senhor me levou a minha mente, irmãos, a pensar
algo importante e necessário para os dias que nós estamos vivendo. Se esse dia que nós estamos vivendo, irmãos, é os dias derradeiros da igreja, é os dias final que a igreja está atravessando na face da terra. Já faz 35 anos que eu aceitei a Jesus de Nazaré. Aí louvado seja o nome do Senhor. E lá, quando eu tinha meus 14 anos, eu ouvia os irmãos falar, os pastores falar a respeito das coisas que haveriam de acontecer. Mas só que naquela época, há 40, há 30 anos atrás, nós não tínhamos uma tecnologia avançada, nós não tínhamos uma ciência realmente tão avançada. Então parecia que tudo aquilo era uma ficção, era realmente uma fantasia aquilo que eles falavam para a gente. Mas a gente acreditava porque eram homens de Deus falando, a gente acreditava no que eles estavam dizendo. O que tu quer dizer, pastor? Eu quero dizer para os irmãos que coisas que parecia que era impossível de acontecer há 35 anos atrás, hoje, nos dias que eu estou vivendo, eu estou podendo ver com os meus olhos, eu estou podendo ouvir com meus ouvidos aquilo que os nossos pais na fé disseram que iam acontecer. Louvado é o santo nome do Senhor. E nesse dia que nós estamos vivendo, é tempo da igreja estar atenta, estar apercebida, porque o Senhor está às portas para buscar a sua igreja gloriosa. A igreja, ela tem realmente um compromisso aqui na terra, de realmente propagar o evangelho, de levar esse evangelho às pessoas que não têm o conhecimento desse Deus poderoso, desse Deus glorioso e desse Deus grande. O compromisso está com a sua igreja maravilhosa. E nesta noite, Deus me deu uma palavra, e eu quero repartir com você nesse tempo que é me dado aqui nesta noite, neste lugar. Aqui no que nós lemos aqui, neste contexto bíblico, tem muitas coisas aqui que nós lemos aqui, mas eu quero realmente compartilhar com você que aqui no contexto bíblico, o escritor que escreveu as cartas aos Hebreus, nós não sabemos quem é, não sabemos quem é esse escritor. A Bíblia não nos ensina, não nos fala quem é, mas só que esse escritor foi muito sábio. Ele foi em momentos profundos que os demais escritores não conseguiram realmente adentrar. E esse escritor, ele começa a falar de algo maravilhoso para que nós pudéssemos entender. Então ele diz no capítulo 9 a seguir, ele diz: ora, também o primeiro que tinha a ordenança de culto divino, e era um santuário terrestre. Este santuário terrestre tinha uma ordenança. Qual era essa ordenância desse santuário terrestre? Era de fazer um culto divino ao Deus desconhecido, ao Deus espiritual, ao Deus que as pessoas não enxergavam. Era realmente essa ordenança de culto divino e um santuário terreno. Há um paradoxo, uma coisa divina com algo terreno, e isso glorifica o nome do Senhor. Porque a igreja do Senhor, ela está aqui ambriada, ela está amanada, ela está amparada por algo que é divino. Nós somos terreno, é verdade, nós somos carnal, é verdade, mas só que nós estamos aqui para adorar algo que é divino, algo que é santo, algo que é poderoso, algo que nós não podemos enxergar, mas nós podemos sentir Ele nesta noite, falando em nosso coração, dizendo que ainda tem na terra um adorador que conhece e entende que existe um Deus santo e poderoso que lhe fez para adorar e glorificar o seu santo e maravilhoso nome. E esse santuário terrestre, ele é para fazer cultos espirituais, ele é para fazer cultos ao Deus espiritual. Mas só que diz aqui que o santuário terrestre, que santuário é este, pastor Sidney? Aqui o texto está nos ensinando, porque no versículo 2 diz assim: porque um benefício está preparado, e o primeiro que habitava o candelabro, a mesa e o pão da prospiação, aos quais se chama santuário. Santuário era o lugar onde estava o candelabro, a mesa e o pão da propiciação. O que o pastor realmente quer falar para a igreja? Que este primeiro
de algo que é terreno, que falava de algo que nós poderíamos enxergar, algo que nós poderíamos tocar, algo que nós poderíamos ver, algo que nós poderíamos dizer, não, eu estou enxergando de verdade. Porque se eu dizer para os irmãos, é que existe um anjo que me acompanha, aonde quer que eu ando, este anjo que Deus mandou para me guardar, para me livrar, para me acompanhar, alguém pode dizer, isso é realmente impossível, não existe um anjo, eu não estou enxergando este anjo. Mas se eu dizer para você, aqui existe um copo d'água, você vai dizer, existe um copo d'água mesmo porque eu estou vendo. Aí o que tu quer dizer com isso, pastor Sidney? Eu quero dizer que a igreja é a única pessoa na terra que tem a percepção deste Deus que é invisível, quando Ele está no meio da sua igreja, quando Ele toca no irmão, quando Ele toca na irmã, quando Ele fala no nosso interior, que nós realmente nem nós sabemos como é que é, mas nós podemos sentir a presença desse Deus vivo, maravilhoso, tocando dentro do nosso ser. E ele fala aqui que dentro deste santuário existe algumas coisas. Primeiro era o candelabro. Candelabro, os irmãos sabem muito bem que o candelabro era o que realmente tinha as lâmpadas, o que acendia dentro do santuário. Aí realmente também tinha um pão dentro do santuário. Mas o que adiantaria um pão dentro do santuário se realmente não tivesse as lâmpadas para esclarecer, para que eles pudessem enxergar o pão? Não tinha como. Lembro-me muito bem quando a minha mãe e nós morávamos era uma casa quando só tinha vela, não tinha eletricidade naquela época, e a mãe dizia, vamos comer enquanto é cedo, porque depois que nós apagarmos realmente as velas, nós não vamos conseguir enxergar mais nada. Ali realmente era assim. O que aqui a Bíblia está dizendo? Que tinha que ter um candelabro para as pessoas poderem enxergar o pão. O que tu quer dizer, pastor Sidney? Eu quero dizer que, irmãos, a pessoa que está dentro de um ambiente que nem esse, ela só vai conseguir comer, ela só vai conseguir sentir, ela só vai conseguir se alimentar, se ela conseguir enxergar a luz da palavra de Deus. Que Deus está aqui dizendo, eu quero realmente nesta noite que você seja um verdadeiro adorador, que me adora na beleza da minha santidade. E nós precisamos entender que dentro deste candelabro tinha isso, tinha o que? O azeite para o candelabro acender. Sim, mas o que chamava a atenção era o candelabro, porque era de ouro, mas o que dava realmente a clareza era a luz que vinha para que eles pudessem comer do pão. Mas no versículo 4 é onde eu quero chegar, que diz assim, que tinha o incenso de ouro e a arca da aliança coberta de ouro, e tudo em redor, que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que florescia e as tábuas da lei. No segundo véu, o primeiro véu ele é terreno, o primeiro véu ele é terreno, mas o segundo véu se passa para o segundo véu, já é o véu do santo dos santos. É exatamente isso que eu quero que você entenda. Existe um tabernáculo, mas esse tabernáculo não é mais um tabernáculo terreno. Esse tabernáculo agora não é mais realmente as quatro paredes. O Senhor está dizendo que Ele ia fazer nós um tabernáculo, e esse tabernáculo somos nós, somos eu e você. E esse tabernáculo, para realmente entendermos esse tabernáculo, temos que primeiro passar pelo primeiro. Qual é que é o primeiro, pastor Sidney? Você já passou pelo primeiro, você saiu da sua casa, você chegou até este lugar, mas agora existe um outro, um segundo véu para você realmente conseguir-se, sentir-se, tomar-se posse do que está por trás deste véu. O que está por trás deste véu, pastor Sidney? Está o incensário de ouro. O incensário de ouro, a Bíblia diz, irmãos, que a oração da igreja, Apocalipse 5 diz que a oração da igreja chega como um cheiro suave diante das narinas do Senhor. E a Bíblia diz que o louvor da nossa boca é um sacrifício perfeito. Todo sacrifício sobe diante de Deus um cheiro suave. O que tu quer dizer? Eu quero dizer que o primeiro santuário você
nós temos que atravessar o primeiro véu, porque no segundo véu está o Santo dos Santos. E só o Santo dos Santos consegue entender que ele tem que atravessar o primeiro véu, mas existe um segundo véu que ele também tem que atravessar. Existe um segundo véu que ele tem que atravessar. Nós estamos num lugar espiritual aqui nesta noite. O apóstolo Paulo diz que é uma guerra no mundo espiritual. Existe uma guerra no mundo espiritual. Diz: olha aqui, os exércitos, legião, estão nos lugares celestiais. Estão nos lugares celestiais. O que tu quer dizer, pastor Sidney? Eu quero dizer, irmãos, que existe uma batalha nesta noite no reino espiritual. Os anjos estão pelejando. O Senhor está querendo que a igreja ela entra em batalha. Por quê, irmãos? Porque a igreja ela tem realmente, quando o povo de Deus naquela época, eles estavam em uma guerra, numa batalha, existia alguém que estava com a trombeta na mão, e conforme a trombeta tocava, era um sinal que as pessoas tinham, e que as pessoas sabiam se era hora de atacar, ou hora de parar, ou se era de avançar, ou hora de ficar em posição. A igreja também tem que entender que quando nós estamos aqui dentro desse santuário, é para nós atravessarmos o primeiro e o segundo véu, mas o segundo véu é o véu do Santo do Santo. O que é o Santo do Santo, pastor Sidney? Ele é santo, ele sabe que existe alguém mais santo do que ele, que precisa ser adorado, ele sabe que precisa ser glorificado, alguém que é mais grande do que ele, alguém que é mais poderoso do que ele, que é Jesus de Nazaré, que está aqui nesta noite, precisando. Não, Deus não precisa de nada, mas nós precisamos entender que esse Deus tem que ser glorificado e exaltado pela sua igreja gloriosa que está aqui na face desta terra. Nós temos que atravessar o lugar santo dos santos, e quando nós conseguimos atravessar esse lugar santo dos santos, diz que há um véu, e o véu significa separação. O véu que separava, o véu que realmente separava o povo de Deus, Jesus já rasgou, mas agora existe um véu que também separa quem? A você que sentir a presença de Deus. Qual é o véu, pastor Sidney? O véu da incredulidade, o véu realmente daquelas coisas que nós achamos que, não, Deus só vai ser adorado quando eu quiser, só quando na verdade eu achar que deve ser adorado. Não, irmão, um adorador adora a Deus em todo momento, em qualquer circunstância. Ele sabe que Deus tem que ser adorado, mas só vai adorar quem conseguir atravessar o primeiro véu e entrar no véu da santidade. Ele vai adorar porque ele sabe que o nosso Deus é santo, e ele me chamou para adorar o seu nome, que é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? É a humanidade, é o ser humano, que é a sua imagem. Mas a sua imagem tem que refletir, a sua imagem tem que ser visível, a sua imagem tem que ser transparente, a sua imagem tem que transparecer. Aleluia. Mas para isso nós precisamos atravessar o segundo véu, que significa Santo dos Santos. O primeiro véu era o véu que ficava, aleluia, as coisas terrenas. O segundo véu era onde ficavam as coisas celestiais. E diz que quando eles começaram a atravessar o segundo véu, eles começaram a achar coisas interessantes. O que é, pastor? Primeiro, diz aqui, o incensário de ouro. Isso, irmãos, incensário de ouro é a oração dos crentes, a oração da igreja. Se a igreja soubesse o poder que ela tem em adoração, a igreja não tem um fuzil, não tem um canhão, ela só tem a oração, que é a sua arma. A arma da igreja é a oração. É por isso que você não consegue orar, é por isso que você dobra o seu joelho, daqui a pouquinho você já quer levantar, é por isso que você começa a orar 2, 3, 4 minutos e não consegue orar mais. Mas o porquê, pastor Sidney? Porque o poder da igreja é a oração, é a oração, é o poder da igreja.
corresponde àquilo que nós precisamos, porque Deus, Ele corresponde o sacrifício, e o sacrifício Ele vem através do incensário. Quem é que é o incensário? O incensário é você, é a oração sua que sobe com um cheiro suave diante das narinas do Senhor Jesus Cristo. E quanta gente que já não consegue mais oferecer um sacrifício, um cheiro suave diante das narinas do Senhor. Não é porque você não quer, irmãos, não é porque as pessoas não querem. Não fala isso porque as pessoas não querem, não, porque todo crente quer. É porque nós estamos numa batalha espiritual que não quer nos deixar atravessar o primeiro véu para chegar no segundo e obter a presença do Deus Todo-Poderoso. Por que às vezes não quer? A pessoa não consegue mais. Por que não consegue? Porque existe um mundo espiritual que ele é real, e a igreja, ela é espiritual, ela enxerga, ela busca algo que não é visível, ela é espiritual, e por isso nós estamos aqui para atravessar esse primeiro véu que estamos aqui, é verdade, mas o segundo véu é espiritual. O segundo véu, como vamos buscar, pastor? Como chega lá, pastor? É glorificando, é exaltando, irmão, é adorando a Deus, e é lá que nós entramos no lugar que é santo dos santos, que é a presença de Deus Todo-Poderoso. Mas para nós entrarmos lá, diz aqui que existe um incensário de ouro. E o mais interessante, tinha mais uma coisa depois do segundo véu, era a Arca da Aliança. Você já ouviu falar da Arca da Aliança? Você sabe o que é a Arca da Aliança? Você sabe o que representa a Arca da Aliança? Ontem eu ouvi um documentário, e até o dia de hoje, no ano que realmente a Babilônia saqueou Israel, Jerusalém foi saqueado. Diz que realmente o rei que realmente saqueou lá, levou tudo ouro, levou tudo a prata, levou tudo, saqueou Jerusalém, saqueou Israel. Diz que eles levaram todo o ouro, levaram tudo, destruíram tudo a cidade. Mas diz a história que a Arca da Aliança que estava ali, eles não conseguiram achar. Até o dia de hoje há uma procura pela Arca da Aliança. Há muitos documentários, há muitos fantasmas, muitas realmente lendas sobre a Arca da Aliança, mas só que a Arca da Aliança, irmão, significava a presença de Deus com o povo. Quando o povo estava com a arca, ninguém vencia o seu povo. Por quê? Porque a Arca da Aliança significava a presença do Deus Todo-Poderoso. E essa presença diz aqui que no segundo véu estava a Arca da Aliança. O que tu quer dizer, pastor Sidney? Você vai ter que atravessar o primeiro véu para conseguir sentir a presença. Você vai ter que conseguir para sentir a graça de Deus na tua vida. Tu vai ter que atravessar o primeiro homem interior, exterior, para obter o homem interior, para sentir a presença desse Deus poderoso. Mas você vai ter que passar pelo segundo véu para ter a presença desse Deus maravilhoso. Diz que quando eles atravessavam, lá estava a Arca da Aliança. E ontem eu estava vendo um documentário, eles estavam ali dizendo que a Arca da Aliança tinha um poder tremendo, que realmente eles faziam tanta fantasia aí, mas nós sabemos que era só a presença de Deus, era a que representava a Arca da Aliança, era a presença de Deus, irmãos. Aí o que tu quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, irmãos, que a presença, nós estamos dentro do santuário, a humanidade procura, porque eles acham, a pessoa que não conhece Jesus, eles acham que ali existe um poder misterioso, que aquele que achar esta arca, ele vai poder fazer tantos milagres, tantas coisas sobrenatural. Por quê? Porque Deus fazia isso no meio do seu povo, mas só que ele tirou, escondeu a arca, ninguém conseguiu achar a arca até o dia de hoje. Sabe por quê? Porque ninguém consegue explicar o poder de Deus, a graça de Deus, ninguém consegue explicar a grandeza desse Deus maravilhoso. E diz a Bíblia Sagrada que esta presença maravilhosa ninguém conseguiu achar. Mas só que existe alguém, a igreja gloriosa, que sabe que quem tem que atravessar o primeiro véu, ela vai conseguir realmente buscar e ter esta arca dentro de si, dentro da
vida. Só quem tem, eles buscam aí porque eles querem poder. Deus deu poder para a igreja de interpretar a língua. Deus deu poder de visão para a igreja. Deus deu poder para expulsar demônio. Deus deu poder para curar os enfermos. Deus deu poder para ressuscitar os mortos. Deus deu poder para a igreja. Mas só vai entender isso quem passar do primeiro véu para chegar no segundo, que lá que está a arca da aliança, está no segundo véu. Mas para isso só vai realmente obter quem passar o primeiro véu. Porque se você sair da sua casa e vir para um lugar que nem esse, você pode vir, mas só que a presença, os lugares santos dos santos, existe uma batalha no mundo espiritual que você vai ter que atravessar. Você vai ter que passar por ela para chegar diante desta presença maravilhosa. E quando você conseguir chegar diante dessa presença maravilhosa, você vai ver que não existe nada melhor do que a presença de Deus. Não existe nada nessa terra melhor do que a presença desse Deus maravilhoso, irmão. E também estava ali, realmente o que? Já estou passando, eu não vou passar das 9 horas. A vara de Arão que florescia. Diz que a vara de Arão estava ali dentro desta arca. Tinha algumas coisas, eu não quero, por tempo não dá. Mas o que eu só quero que os irmãos entendam é que ali estava a vara de Arão que florescia. Ela florescia todo dia, eles olhavam, ela florescia. O que tu quer dizer, pastor Sidney? Eu quero dizer que Deus, Ele sempre mostrou para o seu povo que Ele que tinha que ser o provedor do seu povo todos os dias. Todos os dias da nossa vida nós levantamos, a misericórdia de Deus nos alcança, e Deus, Ele sempre quis ser do seu povo o seu tudo, que o povo confiasse só em Deus, que o povo esperasse só em Deus, que o povo confiasse só em Deus, e que Deus fosse o provedor do seu povo todos os dias. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. A arca da aliança significava a presença de Deus. Dentro dessa arca tinha um maná, que dentro da sua igreja gloriosa tem que ter um maná. Tem que ter um maná. E essa igreja, o Senhor tem que ser a nossa provisão todos os dias. Jesus, quando orou, Ele ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Porque Ele queria que o povo entendesse que todos os dias Deus tinha que ser a sua provisão. Deus tinha que ser o seu amparo. Deus tinha que ser a sua fortaleza. E Deus continua dizendo para você nesta noite: atravessa esse primeiro véu da tua vida que te impede de você sentir a presença de Deus. A presença do Senhor está depois do segundo véu. Aí lá você vai conseguir realmente sentir a graça e a presença de Deus na tua vida, e tu vai ver que é maravilhoso estar diante da presença de Deus. Pastor Anderson, com a igreja, em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.